te contar essa história agora, Sônia, porque você esteve lá no podcast do Celso Portiolli, que tá bombando. Tá mesmo. E o Celso Portiolli recebeu uma pessoa... Pode ser, o tá, Pode gente? Ser. Pode ser. Já passou de 100 mil inscritos. Beijo pro Celso, parabéns pelo seu sucesso. Muito legal. E ele recebeu uma pessoa muito conhecida de todo mundo. E esse famoso resolveu abrir um jogo sobre uma situação que ele passou com a própria mãe, que também é muito famosa. Sim. No passado, e resolveu dar detalhes de uma sessão, como o famoso usou, tá? Tá. Sessão de exorcismo. Por quê? A mãe não concordava com a sexualidade do famoso, Tá. que na época era famosa, né? Passou pelo processo de transição. Tá. E eu estou falando do Tami. O Tami, gente, Tami concedeu teve lá. uma entrevista aí pro Celso Portiolli, na qual ele falou sobre esse momento da vida que ficou muito marcante pro Tami, porque ele conta, vai dar os detalhes pra vocês de como a Gretchen levou. É um processo, né, Sônia? Sim, claro. Pra Gretchen, ela nunca escondeu que foi um processo que ela não aceitava, que ela tinha medo de como a sociedade ia encarar Sim, o Tami. sim. E aí o Tami contou essa história aí de uma forma muito bem humorada, mas chama a atenção de todo mundo pela forma e pela palavra que ele utilizou, que é o exorcismo, né? Mas vamos Tá. dar uma olhada que ele contou pro Celso Portiolli. E a gente tem o vídeo aí, Sônia. Sim, aliás, é uma passagem muito famosa Muito. dessa história Ela de contou aqui Tami, pra né? gente Ela também. contou aqui pra gente também, desde o começo em que Tami assumiu mesmo, né? Que é um homem e ponto final. Essa história veio à tona, porque é o choque, como você estava falando, o choque de uma mãe que fala, não, deve ser algum outro problema, não é isso na verdade. E aí se partiu, ela apelou para tudo, vamos dizer assim. O próprio né? Antônio Fagundes, né, falou da dificuldade que foi para ele também viver esse processo de aceitação do filho. E o Tami vai contar um trechinho aí que é bem especial pra gente destacar, que agora que ele é pai, ele consegue entender um pouco da preocupação da Gretchen, Exatamente. né? A gente não sabe o que tem na rua, né, sabe gente? o sofrimento que isso pode ser em função dessa sociedade horrorosa que a gente vive, Pois que não é. aceita, né, a escolha que as pessoas fazem, o caminho que elas queiram seguir. Bom, a gente não ri da situação, ri da maneira como que ele tá Tami contando, conta, né? E da né? risada do Celso, que ele se Exatamente, matou de rir aí, mas gente. muito porque, Até porque a não foi tão narração bom de assim, Tami né? é uma coisa que, por um lado, é muito legal, porque ela consegue agora trazer um humor para essa situação que deve ter sido, na época, Mais de bastante 20 traumatizante. anos. Levou mais né? de 20 anos pro Sim. Tami processar isso, porque tiveram vários conflitos entre ela, entre ele e a família, a Gretchen. gente sabe disso. Na época ela, né, porque Sim. ainda não tinha tido a transição. Então a gente sabe que foi muito difícil. Mas ainda bem que conta dessa maneira mais leve hoje, Sim, enxergando de sim, outra maneira. sim. E, inclusive bateu na tecla que tá muito bem na relação com a tia, com a Sula. Tá? Eles Ai, estão que bom. muito Agora bem. a Sula Juntos, assimilou. A Sula assimilou, o Tami destacou que eles têm uma relação bacana, estão bom, sempre que juntos, bom. então... Desde essa Foi. virada do ano que eles passaram É mesmo? o Réveillon, Juntos? todo mundo juntos lá em Salinas, né, com a mãe, Sim. lá da Gretchen também. Então tem essa questão bem unidos mesmo. E eu tenho Graças a certeza, assim, Deus. a gente vê a Gretchen igual uma leoa também para defender qualquer ponto em relação a isso. E eu tenho certeza que se a gente for pedir pra Gretchen contar essa história hoje, ela vai contar com o mesmo bom humor Com do Tami. certeza. Ela já com contou aqui na certeza. tarde sua. Ela já contou O Celso também. Portiolli perguntou, Tami foi tão de contou. boa? Não foi tão de Não boa, foi, porque ela bateu é isso que eu ia no falar, ela Tami, deu né? tapa na cara de Tami, complicado. que Deu não uma foi. surra, Tentou tirar a brincadeira, força. ela deu mesmo. Resolveu levar pra Caramba. igreja. Aí ela levou pra igreja e assim, e hoje em dia, graças a Deus, tá tudo bem, E o Tami realmente, com uma família né? linda, né? Nossa, Filhinha tá estão tão pensando bonito. numa irmãzinha, eu né? gosto Tão da ideia. pensando um bebê que venha por aí, realmente, viu? E já que a gente está falando de Gretchen, Gretchen vai voltar a gravar, viu, gente? Ela tá agora entrando na praia do funk, Gretchen funkeira, para vocês Vai ter terem funk com uma saxofone, ideia. então. Que tiro foi esse, né? Que tiro foi esse mesmo? Quer dizer, funk com saxofone. Saxofone, que o de Esdras vai verdade. embarcar.